Sejam bem-vindos à sessão comemorativa do Dia Internacional dos Arquivos na Justiça, com a apresentação pública do ATOM, Access to Memory, aplicado ao património arquivístico da Justiça. Esta sessão está a ser gravada e posteriormente será disponibilizada na plataforma digital da Justiça. Abre a sessão a Sra. Secretária-Geral do Ministério da Justiça, Doutora Helena Almeida Esteves. Já está fora. Senhoras e senhores dirigentes, senhoras e senhores colaboradores dos diversos organismos, minhas senhoras e meus senhores. A abertura desta sessão comemorativa estava a cargo do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça. Porém, circunstâncias imprevistas impediram a sua presença, tendo ficado tal abertura a cargo da Secretária-Geral. E é como Secretária-Geral que começo por agradecer a todas e a todos que, com o seu esforço e empenho, permitiram a realização desta sessão comemorativa. E são muitos. Desde os mentores desta ideia, um dos quais estará presente na sessão, a Senhora Diretora Nacional Adjunta da Política Judiciária, a Doutora Luísa Proença, até aos elementos do Grupo de Trabalho, sem esquecer o Dr. Carlos Sousa Mendes, anterior Secretário-Geral, o Dr. Vítor Salgueiro, anterior Diretor de Serviços, e a Doutora Maria Alexandra Lourenço, atual Diretora de Serviços. Minhas senhoras e meus senhores, 9 de junho é o dia em que comemora o Dia Internacional dos Arquivos, instituído em 2007 pela Assembleia Geral do Conselho Internacional de Arquivos. É um dia em que as instituições desenvolvem ações de promoção e divulgação dos arquivos e dão a conhecer de forma aberta o seu património arquivístico. Este dia pretende igualmente alertar os serviços para a necessidade de se investir nos arquivos, bem como para a importância do estabelecimento das redes de colaboração. Este ano, o desafio lançado pelo Conselho Internacional dos Arquivos tem como tema capacitar os arquivos, ou seja, pretende-se evidenciar que o tratamento e a preservação dos documentos de arquivo são essenciais para garantir a transparência dos serviços e a própria democracia. Destaca-se o papel dos arquivos como eixo fundamental no contexto democrático para o exercício da cidadania, pois a função primordial dos arquivos consiste na disponibilização da informação probatória de forma segura, eficiente, transparente e autêntica. A Justiça junta-se às celebrações internacionais através desta cerimónia educativa, na qual se dá a conhecer o património arquivístico do Ministério da Justiça e a utilização da aplicação da descrição arquivista ATOM, acrónimo para Access to Memory, como plataforma de comunicação do arquivo histórico do Ministério da Justiça. O desenvolvimento desta aplicação e a sua utilização pela Justiça insere-se no projeto Património Cultural Online da Justiça, que visa divulgar o património através do uso de plataformas digitais. É um projeto que operacionaliza medidas do Plano de Justiça mais próxima e pretende desenvolver e manter uma estratégia integrada para a gestão dos arquivos, das bibliotecas e do património cultural não documental da Justiça, alicerçada em normas internacionais e boas práticas que garantam a preservação e a comunicação do património cultural, material e imaterial do universo da Justiça em todas as suas dimensões: judiciária, legislativa, científica e registral. Esta estratégia tem em vista assegurar a normalização e a consistência da informação passível de ser divulgada ao cidadão, valorizando o acesso democrático ao conhecimento e a sua partilha por todas as comunidades de interesse, garantindo ao mesmo tempo a capacitação das equipas internas na manutenção das soluções e dos dados por elas geridos. Em concreto, a aplicação do ATOM, utilizada pelo Ministério da Justiça, constitui um elemento essencial nesta ação de difusão, pois permite descrever e fornecer acesso online aos registros e imagens dos documentos do Arquivo Histórico do Ministério da Justiça, custodiados pelos vários organismos a partir de um acesso único no portal da Justiça.
Difundir os acervos da Justiça é um passo efetivo e decisivo para a transparência administrativa e para a melhoria dos processos governamentais e sociais, bem como uma oportunidade para captar diferentes olhares sobre o arquivo. A disponibilização a partir de um ponto de acesso único é ainda essencial para o conhecimento integrado do património da Justiça, contribuindo para a sua valorização e para o incremento da utilização dos documentos da Justiça como fontes de investigação. A aplicação do ACTAM pelos organismos da Justiça vem possibilitar o desenvolvimento de novas formas de colaboração e desenvolvimento de sinergias funcionais. Trata-se de um projeto coletivo que conta com o contributo e empenho dos diversos organismos da Justiça, que nas apresentações que seguirão darão conta desse envolvimento e da riqueza do património da Justiça. Este projeto assume um caráter inovador pela constituição de um catálogo arquivístico único, alicerçado em normas internacionais de referência, pela preservação de objetos analógicos e digitais de acordo com referenciais tecnicamente aceitos pelas comunidades profissionais, pela rentabilização de recursos no tratamento de dados e pela divulgação de todo o acervo da Justiça. Minhas senhoras e meus senhores, este é um momento de celebração dos arquivos e de comunicação de um trabalho comum que ainda está no início, mas que se espera que seja frutuoso, vindo a ser um exemplo para a administração pública. A salvaguarda e conservação do património cultural são os pilares inequívocos da memória institucional e, em última instância, de uma comunidade e identidade de um país. A todos os serviços do Ministério da Justiça, aos seus dirigentes e colaboradores, e em especial aos da Secretaria-Geral, que aqui represento, o meu muito obrigado. Seguem-se as participações de diversos organismos da Justiça e desde já passo a palavra à Sra. Diretora de Serviços de Apoio Especializado, Recursos Documentais e Relações Públicas da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, Dra. Alexandra Lourenço. Boa tarde. Em primeiro lugar, a todos os presentes. Mas como estamos numa sessão online, bem, muito obrigada a todos aqueles que à distância quiseram estar connosco neste momento de celebração. É o Dia Internacional dos Arquivos. Os arquivistas olham com especial carinho, apreço e mesmo, eu diria, com muita esperança para este dia. É o dia de todos nós arquivistas, mas é também o dia dos arquivos. E os arquivos são um elemento essencial naquilo que é a nossa vida do dia-a-dia, mas também a vida das nossas instituições e das instituições que representamos. Este ano, a Justiça quis celebrar com todos este dia. E assim, nesta breve apresentação que tenho a honra de fazer, eu passo a fazer uma pequena introdução ao que vai ser a sessão desta tarde. A Sra. Secretária-Geral já vos apresentou brevemente também este projeto. Eu pretendo agora salientar apenas alguns elementos. E assim, eu começava por agradecer em primeiro lugar à DGPJ. E à DGPJ porquê? Um magnífico cartaz que fez neste dia. Muito obrigada. E não há nada como a colaboração dos organismos, a sinergia de tudo isto. E à DGPJ, o nosso obrigada. A todos os outros, vou ter tempo de agradecer daqui a pouco. E vamos para este lado. Então, por que decidimos celebrar este dia? Dois motivos igualmente importantes. Primeiro, como vos referia, o papel dos arquivos. O papel dos arquivos está sempre presente. Não é só presente. Ele vem-nos do passado. Ele será o nosso elemento estrutural no futuro. Isto, se quisermos ter memória e identidade. É a memória e a identidade que também celebramos. Mas não celebramos só a memória e a identidade, porque arquivo é também preservação, salvaguarda dos direitos de cada um de nós, dos direitos de cada instituição, dos direitos nacionais, dos direitos de todos. Mas também ele é um elemento básico para a democracia.
porque sem documentos nós nunca teremos transparência, nunca teremos conhecimento daquilo que se passa. E, portanto, é valorizar o papel do arquivo para a justiça, mas também para todos. E sem arquivos, não somos rigorosamente nada no futuro, porque ela é a nossa memória. E onde há arquivos tem que haver profissionais da informação, tem que haver arquivistas. E aqui, assim, é também o momento de reconhecer o papel do Grupo de Trabalho de Arquivos do Ministério da Justiça, que ao longo de muitos anos tem vindo a trabalhar em conjunto, e este agora é o momento de dar a conhecer parte deste trabalho. É apenas parte, porque este é apenas um dos muitos projetos que o grupo leva a cabo. É, portanto, um momento de valorizar aquilo que é a integração de todos os elementos do grupo, uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, mas que através deste movimento de cooperação transversal a todos os organismos conseguimos aqui assim reconhecer. Não estou a conseguir, sim. Momento. E a minha seguinte questão era: e o que é que vimos apresentar? Porque é que lembramos que temos que apresentar alguma coisa? Então, o que vimos apresentar hoje é o resultado daquilo que foi uma candidatura a um projeto. Um projeto que se chama a candidatura do projeto Património Cultural Online da Justiça no que diz respeito aos arquivos. Levámos a cabo este trabalho e temos que dizer que existem ainda fundos comunitários. E estes fundos comunitários estão também ao serviço daquilo que é a transformação digital. Hoje em dia não basta descrevermos, é necessário colocar esse património online. E há também a possibilidade de ter, através deste projeto, envolvido todos os organismos do Ministério da Justiça. Este também é o resultado da operacionalização de uma medida do Plano de Justiça mais próxima, a medida 225, em que visava precisamente a disponibilização do património arquivístico do Ministério da Justiça como elemento essencial para a democratização do acesso à cultura e, em especial, ao património da Justiça. É também a altura de apresentarmos aquilo que fizemos através da aplicação Atom Access to Memory. Este software de código aberto vai nos permitir dar maior consistência às descrições dos vários organismos, mas, sobretudo, a possibilidade de acedermos através de um ponto único ao património da Justiça. Este ponto único ele está disponível no portal da Justiça, no justiça.gov.pt, e podem aceder através do como consultar o arquivo histórico do Ministério da Justiça, clica e tem aqui assim a informação, quem pode consultar, como consultar, onde consultar. E, neste momento, encontram-se já disponíveis várias instituições arquivísticas, ainda não estão todas as instituições arquivísticas da Justiça, algumas ainda estão numa fase muito inicial, outras numa fase mais desenvolvida, mas tudo isto é apenas um princípio. Agora é necessário dar continuidade a este trabalho e demonstrar para que é que estamos aqui assim. Eu agora vou passar a palavra à Ruth Ramos, que irá falar especificamente dos fundos estudados pela Secretaria-Geral e que já se encontram disponíveis neste ponto único de acesso ao património cultural online. A palavra à Ruth Ramos. Boa tarde. Vou agora partilhar-vos aqui o meu ecrã. Portanto, boa tarde a todos. Cabe-me agora mostrar os fundos que guarda a Secretaria-Geral.
Mas antes de mais, e tratando-se do Dia Internacional dos Arquivos, parece-me importante realçar o papel e a importância que os arquivos e que os arquivistas desempenham entre a preservação da memória passada e, simultaneamente, a salvaguarda da memória futura. Este garante da memória, como já aqui foi dito, nada mais é do que a identidade do próprio Ministério da Justiça, a nossa própria identidade enquanto indivíduos e enquanto país. Só é importante se puder ser divulgada e se puder ser partilhada entre todos os que se interessam, nomeadamente os investigadores e a comunidade em geral. A nova aplicação que o Ministério da Justiça disponibiliza é para este efeito essencial. O Atom vem permitir ao investigador aceder aos fundos do Ministério da Justiça como um todo. Ora, muitas vezes nós dizemos que a documentação não nos diz tudo aquilo que queremos saber, mas muitas vezes é ela própria que nos indica os caminhos a seguir. Caminhos que o investigador muitas vezes desconhecia, perguntas que não fazia. E o técnico, por muito conhecimento ou experiência que tenha, nem sempre consegue, falta-lhe a sensibilidade e falta-lhe o estudo que só o investigador tem, e é este poder da descoberta que nós vamos agora permitir, que nós vamos dar. O Atom, e como também já foi dito, portanto, vai permitir o encaminhamento direto para o organismo que detém a documentação. E isso é verdadeiramente, essencial, vai facilitar o trabalho do investigador e facilitará o nosso trabalho, naturalmente, sem prejuízo de continuarmos a encaminhar, como sempre fizemos, dentro do Ministério da Justiça e mesmo para o exterior. Vejamos agora, a Secretaria-Geral já tem disponibilizado no Atom, neste momento, 10 fundos documentais e disponibilizará em breve mais alguns e outros, naturalmente, vão sendo disponibilizados à medida que vão sendo tratados e que deixem, também em alguns casos, que deixem de estar protegidos pelo RGPD. Portanto, o trabalho do arquivista é um trabalho contínuo. Vejamos, o fundo da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça é o fundo mais antigo desta Secretaria-Geral e aqui damos especial destaque aqui à administração da Bula da Santa Cruzada, que é particularmente interessante, portanto, e cuja administração ficou a cargo desta Secretaria de Estado. Depois da Primeira República, temos o Ministério da Justiça e dos Cultos, que será disponibilizado muito em breve. A Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais, e aqui chamo a vossa atenção aqui para a série Restituição dos Bens Cultuais à Igreja Católica. Lembramos que nesta altura trata-se da devolução dos bens que haviam sido expropriados pela Lei de Separação do Estado e das Igrejas em 1911 e que agora estes bens que se encontravam na posse do Estado revertem agora novamente para as mãos da Igreja, portanto, bens móveis e imóveis, e esta série é particularmente interessante. O Gabinete do Ministro, o Fundo do Gabinete do Ministro da Justiça, é o fundo que melhor representa a Secretaria-Geral na sua missão de assegurar o apoio técnico e administrativo aos gabinetes dos membros do Governo. Portanto, é um fundo, aqui encontra-se dividido em dois, fruto de decisões anteriores, mas mais do que esta divisão que não deveria ocorrer, interessa-nos sobretudo ter o fundo disponível, ter esta documentação disponível, porque é uma documentação muito interessante, portanto, que vai desde 1928, aqui até 74, mas depois que se prolonga até 1980 e que vai até à atualidade. É um fundo que ainda continua aberto. Vejamos aqui, damos especial destaque aqui às iniciativas legislativas, onde se encontram a revisão dos códigos, nomeadamente o Código Civil de 1966, o Código Comercial, o Código Penal, o Código da Propriedade Industrial, o Código do Notariado, entre muitos outros. E depois, vemos aqui a organização e funcionamento do gabinete. Nesta vamos encontrar uma série particularmente interessante de exposições ao gabinete do Ministro. O que é que isto trata? São concretamente, é a série que melhor retrata a relação entre a administração e o cidadão. Portanto, são pedidos de ajuda de cidadãos, em título individual, de funcionários do Ministério, de departamentos governamentais e de entidades nacionais e estrangeiras. Uma série particularmente interessante. Também aqui temos uma outra, acompanhamento de processos sensíveis. São processos que, pela sua relevância e impacto, justificavam a atenção do gabinete. E aqui encontramos os processos, nomeadamente os processos de crime contra a segurança do Estado. E aqui encontramos
só a título de exemplo, porque poderia enumerar qualquer um deles, o processo da Aquilino Ribeiro, portanto, a propósito do livro Quando os Lobos Uivam, ou então aqui os de Natália Correia, Fernando Melo, Mário Cesarini, José Carlos Ari dos Santos, portanto, a acusação de crimes de abuso de liberdade de imprensa, ou então, para citar aqui só mais alguns, os relacionados com Humberto Delgado, com Humberto Legado, o Paquete de Santa Maria, o assalto ao quartel de Beja, portanto, uma série de processos com muito interesse e com a sensibilidade que o próprio nome indica. Vemos aqui, então, a continuação, portanto, depois no pós-74 até a década de 80, esta documentação já está publicada, alguma ainda não, portanto, toda esta que referi está publicada, à exceção aqui de alguma que ainda está protegida pelo RGPD. Portanto, este fundo do gabinete do Ministro da Justiça são 5 décadas de história que atravessa o século XX português e que conta a história do nosso Ministério da Justiça e na parte que cabe ao gabinete do Ministro da Justiça. Muito obrigada. Não tem nada para comer. Não sabe. Ela tem falado português, não é? Tem que dizer. Com ela. Eu também vou partilhar. Ok. Eu volto só como se perceberam, as imagens que eu tentou passar não foram transmitidas e só para vos mostrar brevemente o que tínhamos, ou o que é que tínhamos aqui anteriormente. Estes são os fundos que a RUT vos acabou de fazer e que estão disponíveis no Atom a partir do ponto de acesso único para toda a justiça e que temos aqui assim toda a história que ela vos acabou de falar e que vos dá conta dos vários fundos que já estão disponíveis. Obrigada uma vez mais. Isto também é um incentivo a que venham ver o que é que cá estamos. Obrigada. Passamos agora à visualização da gravação realizada pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, a cargo do Diretor de Serviços de Administração, Gestão e Informática, responsável pela área do arquivo, Dr. Miguel Henriques. Muito prazer que a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça se junta à iniciativa da Secretaria-Geral para a celebração do Dia Internacional dos Arquivos. Este dia, que é também feita a apresentação pública da aplicação Access to Memory, cujo principal objetivo consiste na disponibilização do património arquivístico e histórico da Justiça. A Inspeção-Geral não tem um património arquivístico, tendo em conta que foi criada no ano de 2000. A inspeção exerce uma atividade de controle sobre organismos e serviços na dependência do Ministério, tem como missão principal contribuir para a melhoria da prestação dos serviços da justiça do cidadão. Tendo em conta o seu papel enquanto órgão do controle setorial, tem acesso à informação dos diversos serviços e organismos do Ministério. Na maioria das vezes, essa informação reservada pelo que este objetivo e divulgação terá de ser ponderada. A inspeção valoriza a importância da disponibilização da informação da administração pública aos cidadãos, como forma de promover a transparência junto da sociedade civil. Neste contexto, a inspeção tem participado ao longo dos últimos 10 anos no grupo de trabalhos de arquivos e das bibliotecas do Ministério da Justiça. A uniformização dos critérios da classificação da informação na administração pública para permitir disponibilizar a informação produzida no âmbito da sua atividade. Estamos perfeitamente cientes do nosso papel numa sociedade moderna e digital, em que a partilha da informação é fundamental para a aquisição do conhecimento.
Intervém agora a chefe de divisão do Centro de Informação e Comunicação da Direção-Geral da Política de Justiça, doutora Ana Rita Cintrão. Boa tarde a todos. Representante da Senhora Secretária-Geral da Justiça, Sr. Secretário-Geral, outros caros colegas, a minha intervenção não vai ser curta. O que são os arquivos e qual a sua função, qual a sua finalidade? A finalidade dos arquivos é servir as pessoas. Um arquivo, enquanto conjunto de documentos produzidos por uma entidade, obedecendo a uma organização pré-definida, nasce para dar resposta a questões de ordem administrativa, para atender às necessidades imediatas da instituição que o produz. A implementação de políticas de gestão de documentos arquivísticos é um procedimento fundamental em qualquer organização, por contribuírem para a disponibilização da informação em tempo útil, mais ainda em organizações da administração pública, por proporcionarem as condições essenciais para que se cumpram os princípios da credibilidade, transparência e responsabilidade da administração. O que sabemos hoje da nossa história, muito devemos a arquivistas do passado que tiveram o zelo de organizar, guardar e preservar. Os arquivos produzidos ou à guarda dos organismos da administração pública são uma fonte incontornável para compreendermos o passado, mas também um recurso obrigatório para a tomada da decisão e para o bom funcionamento dos próprios organismos. O acesso e a utilização desta documentação por todos os cidadãos são um dos pilares de um Estado transparente e democrático. Por tudo isto, os arquivos da administração pública desempenham um papel essencial no desenvolvimento das sociedades. Contudo, o acesso e a utilização da informação por todos os cidadãos têm conhecido alguns obstáculos, passam entre outros por dificuldades na aplicação da lei, pela acumulação descontrolada de informação e documentação e pelos deficientes e muitas vezes inexistentes instrumentos para a sua recuperação. É na difícil tarefa de definir as regras que respondem às questões o que guardar, como guardar e guardar durante quanto tempo que o papel do arquivista assume importância fundamental enquanto técnico conhecedor das dinâmicas da instituição em que está integrado e das regras que presidem a ciência da arquivística, mas também, cada vez mais, a todo um conjunto de outras ciências que vão desde a história, à gestão, à informática, ao direito. Respeitando o trabalho de quem nos antecedeu hoje, neste Dia Internacional dos Arquivos, é a nossa função levar o arquivo histórico do Ministério da Justiça para a era digital, utilizando novas ferramentas que nos permitem cumprir a finalidade dos arquivos, dar acesso à informação com agilidade, tendo sempre presente e que, se decide hoje, terá impacto no trabalho de gerações futuras. O arquivo que aqui represento, da Direção-Geral da Política de Justiça, não é dos mais antigos dentro do Ministério da Justiça. Tem pouco mais de 40 anos. Temos à nossa guarda os fundos documentais de 6 organismos do Ministério da Justiça, entretanto extintos, que desde a década de 1980 cumpriram as competências deste Ministério em áreas tão diversas como a política legislativa, o planeamento estratégico, as relações internacionais, as estatísticas da justiça e a resolução alternativa de litígios. São fundos recentes, pelo que, em comparação com outros organismos hoje aqui representados, são fundos recentes, mas já contam uma história da atividade do Ministério da Justiça, desde a criação, no início da década de 1980, do Gabinete de Estudos e Planeamento e do Gabinete de Direito Europeu. O primeiro com competências na área do planeamento, formulação, coordenação, apoio técnico e acompanhamento da política sectorial e órgão delegado do Instituto Nacional de Estatística, com atribuições para anotação, apuramento e publicação das estatísticas da Justiça, foi sucedido pelo Gabinete de Política Legislativa e Planeamento em 2001, com atribuições reforçadas ao nível da concepção, acompanhamento e avaliação das medidas de política legislativa e concepção e apoio técnico à execução de iniciativas legislativas do Ministério da Justiça. O segundo desenvolveu a sua atividade de assessoria especializada na área das relações internacionais e informação jurídica e assegurou a execução da política nacional face ao Conselho da Europa e às comunidades europeias, tendo acompanhado o processo de adesão de Portugal à então CEE. Sucedeu-lhe em 2001 o Gabinete para as Relações Internacionais Europeias e de Cooperação, com competências mais alargadas para a coordenação da intervenção do Ministério da Justiça,
colaborando na definição da política de intervenção internacional, comunitária e extracomunitária, incluindo a de cooperação. Mais recente do que os fundos de estudo, planeamento, coordenação e apoio técnico e os fundos de relações internacionais, e como tal, ainda longe de se poderem caracterizar como arquivo histórico, a DGPJ tem à sua guarda os fundos documentais que testemunham a aposta do Ministério da Justiça na criação de mecanismos de resolução de conflitos fora dos tribunais, como sejam os julgados de paz, os serviços de mediação de conflitos e os centros de arbitragem, no seu conjunto conhecidos como meios de resolução alternativa de litígios. A Direção-Geral da Administração Extrajudicial, criada há apenas 20 anos, representou primeiro organismos da administração pública portuguesa com competência para dar suporte ao desenvolvimento das ações da informação jurídica, consulta e apoio judiciário, mas também da mediação, conciliação e arbitragem e dos julgados de paz, correspondente à importância que estes meios têm de assumir no novo sistema de justiça. Em 2007, a DGAE foi sucedida pelo Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios, a quem competia também conceber, operacionalizar e executar projetos de modernização no domínio dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos. 6 organismos que desenvolveram as suas atribuições através de sucessivas reestruturações, muitas vezes com mudanças de instalações e consequentes transferências de documentação em condições nem sempre as mais corretas ou adequadas. Mesmo é dizer, sem arquivistas nos seus quadros. 6 fundos documentais recebidos pela atual Direção-Geral da Política de Justiça, em 2012, enquanto organismos que sucedeu a todos os acima referidos, sem qualquer organização. Um conjunto de documentos sem qualquer organização é, por isso, inacessível a qualquer interessado, não pode ser chamado de arquivo. Os primeiros a sofrer com essa inacessibilidade foram os técnicos da DGPJ, que não tinham qualquer hipótese de inteirar de quaisquer eventuais antecedentes para a fundamentação de projetos em curso. Não posso, por isso, deixar de referir os bons ofícios da direção da DGPJ que permitiram a contratação dos trabalhos de inventariação, classificação e avaliação de cerca de 480 metros lineares de documentos acumulados, que decorreram entre 2013 e 2016, que hoje permitem uma recuperação e consulta da documentação mais eficiente. Posso dizer que lançamos as bases para a constituição do futuro arquivo histórico da DGPJ. O que pretendemos hoje aqui comemorar com esta apresentação pública do software Atom, aplicado ao património arquivístico da Justiça, é o resultado do esforço de um grupo de trabalho dos arquivos do Ministério da Justiça. Um grupo que reúne periodicamente desde há vários anos. Trata-se de um projeto que, para além das sempre presentes dificuldades tecnológicas e limitações orçamentais comuns a qualquer projeto desenvolvido em qualquer entidade, tem uma particularidade acrescida. Os membros deste grupo de trabalho têm níveis de conhecimento muito diferentes das matérias da arquivística. Por um lado, temos organismos representados por colegas para quem a organização de um arquivo não tem segredos. Por outro lado, temos colegas, como eu, por exemplo, para quem a terminologia arquivística ainda tem laivos de algum obscurantismo. Não queria deixar de referir que o que hoje estamos aqui a disponibilizar ao público é, sobretudo, fruto do trabalho de colaboração e partilha de conhecimento entre organismos. Muitas horas passadas em salas, nem sempre confortáveis, a discutir, a analisar e tantas vezes onde os colegas mais conhecedores tiveram que recuar ou abrandar para ajudar e ensinar o colega menos sabedor. No que toca à Direção-Geral da Política de Justiça, estamos a trabalhar na disponibilização para consulta do Fundo Documental do Gabinete de Direito Europeu, que exerceu atividade entre os anos 1980 e 2001. Este é um dos fundos mais antigos e de menor dimensão, razões que levaram à sua escolha para iniciar esta árdua descrição de fundos arquivísticos. Hoje assinalamos o primeiro passo público de um trabalho conjunto, já com alguns anos. Não é o fim ou uma conclusão, mas só o passo que nos permite ter alento necessário para continuar. Muito obrigada pela vossa atenção. Tem-se a participação da Sra. Chefe de Divisão de Documentação e Arquivo da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Regionais, Dra. Cristina Santos. Olá, boa tarde a todos. A Divisão de Documentação e Arquivo da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais foi criada com a fusão das duas instituições, a Direção-Geral da Reinserção Social
da Direção-Geral de Serviços Prisionais com competências próprias na área das fundos de arquivo. A DGRSP é uma instituição com uma dimensão nacional que inclui estabelecimentos prisionais, centros educativos, equipas de reinserção, equipas de vigilância eletrónica, serviço central de delegações regionais. A partir de 2011-2012, delineou-se um plano sistematizado para começar a recolher a documentação espalhada por todos estes locais. Neste momento, a esmagadora maioria das unidades orgânicas já integraram ou estão em fase de integrar documentação no Arquivo Central. Apesar da instituição ter sido criada em 1919 e ter já 100 anos, integra fundos de várias instituições relacionadas com a Justiça de Menores e os serviços prisionais. Como apoio à Justiça de Menores, desenvolveram-se instituições como a Federação Nacional das Instituições de Proteção à Infância, escolas agrícolas de reforma, refúgios, anexos às tutorias, formatórios, colónias correcionais, colégios e, mais tarde, os centros educativos. Os serviços prisionais tiveram uma evolução muito paralela e muito próxima do Serviço de Justiça de Menores. Os serviços prisionais desenvolveram-se através das cadeias penitenciárias, das cadeias comarcantes, das colónias penais e dos estabelecimentos prisionais. Nestas instituições, estabelecimentos prisionais e centros educativos, foram encontrados fundos anteriores ao século XX, como, por exemplo, o Instituto de Criminologia, a Comissão Jurisdicional dos Bens das distintas congregações religiosas, peço desculpa, a Associação de Patronato das Prisões, a Federação Nacional das Instituições de Proteção à Infância, Cadeia do Limoeiro, Cadeia do Aljube e muitos outros que poderia aqui destacar também um muito importante no estabelecimento prisional de Lisboa. Estimamos que todo este espólio tenha cerca de 20 km de documentação, alojada em 4 infraestruturas do arquivo, localizadas no estabelecimento prisional de Lisboa, no estabelecimento prisional de Vale dos Deus, em Santa Cruz do Bispo masculino e em Santa Cruz do Bispo feminino. A documentação conservada ao longo destes 100 anos de história permite-nos olhar e estudar para a evolução da estrutura institucional do sistema prisional e tutelar de menores de uma outra forma. Ao aderirmos a este projeto, Património Cultural Online da Justiça, e esta ferramenta Atom, sistematizamos todos os inventários, as descrições e todo o trabalho que tínhamos feito desde 2011, espalhado por várias plataformas internas. Trabalhámos em formação de forma a importar para o Atom, de acordo com as novas normas da aqui e também de acordo com as normas e as definições que foram surgindo com o apoio de todo este grupo de arquivo. A sua divulgação ao público, esta nova fase, encaramos-la como uma nova etapa no trabalho arquivístico que iniciámos em 2012. De uma forma colaborativa com todas as instituições da Justiça, podemos dar a conhecer documentos que até aqui ninguém sabia onde se encontravam. Finalmente, com esta plataforma, podemos divulgar ao público o fruto do nosso trabalho, porque, como diziam os outros colegas, o nosso trabalho é importante. E de uma maneira muito acessível, principalmente aos investigadores que nos procuram. Desta maneira, podemos também dar a conhecer a história da instituição. Neste momento, a DGRSP tem na plataforma Atom 500 mil registros, meio milhão, é muita coisa, composto por 94 fundos com documentação desde 1709. Com esta plataforma pública é nosso objetivo disponibilizar não só estes 94 fundos, como destacar alguns documentos que despertam muita curiosidade ao público, que é, por exemplo, o registro do Francisco Matovo, que é o último condenado à morte em Lisboa, o registro de entrada no CAS, Camilo Castelo Branco na cadeia da Relação do Porto, entre outros. Hoje, o fundo que temos para vos apresentar e que está disponível é o fundo do EP de Beja, que é um fundo pequeno, que tem 3.999 registros. É composto por 57 livros, mas, embora seja um fundo pequeno, é um fundo muito bem organizado e que reflete muito bem a estrutura do estabelecimento prisional, que se repete em todos eles igual. Muito obrigada. Vai usar a palavra a Sra. Diretora Nacional Adjunta da Polícia Judiciária, doutora Luísa Proença. Boa tarde a todos.
Em nome da Direção Nacional da Polícia Judiciária, agradeço o convite que foi formulado à Polícia Judiciária para participar neste evento. E numa data em que se comemora o Dia Internacional dos Arquivos, não podia deixar de felicitar o Ministério da Justiça e a Secretaria-Geral em particular pela organização deste evento, que é de enorme relevo para a Justiça e para todos nós em Portugal. O projeto ATAM faz parte de uma iniciativa mais ampla da Secretaria-Geral, tal como a Sra. Secretária-Geral já o referiu, e que se designou pelo Património Cultural Online da Justiça. O que é trazido aqui hoje, na vertente de arquivo histórico, é realmente relevante e a Polícia Judiciária faz parte desta iniciativa com o maior empenho, com a maior dedicação, para que em breve possa ter também o seu património cultural nas vertentes também de biblioteca e de núcleos museológicos, para além do arquivo histórico, acessível e online, para que o cidadão possa dele desfrutar. A participação neste projeto e em concreto a utilização desta aplicação ATAM veio preencher uma lacuna que existia ao nível do software disponível, dos sistemas de informação que a Polícia Judiciária utiliza. Ao contrário daquilo que tínhamos para as bibliotecas, no caso do arquivo histórico, não tínhamos uma aplicação, não tínhamos um sistema de informação que permitisse gerir de forma normalizada e uniforme tudo o que é o espólio arquivístico desta polícia e, portanto, foi uma oportunidade extraordinária de organizar todo este espólio, de o tratar e de o tornar acessível. Para além disso, com uma aplicação open source, mas que é utilizada por entidades de relevo em matéria de arquivo histórico. E, portanto, o dia de hoje, e mais uma vez cumprimento a Secretaria-Geral pelo facto de organizar este evento, mas o dia de hoje marca também uma etapa na partilha desse espólio arquivístico, que embora de forma muito limitada, mas que é de enorme interesse e que o público em geral pode desfrutar. Até aqui a Polícia Judiciária disponibilizava de forma passiva aquilo que é este valor e este acervo interno, reagia aos diversos pedidos, às solicitações normalmente dos investigadores e com este projeto passa a fazê-lo de uma forma mais proativa, passa a selecionar aquilo que é relevante e que confere essa imagem de passado e de prestígio para fora das suas paredes, portanto, para o cidadão. O ATAM vem assim auxiliar na sistematização dos fundos arquivísticos que se encontram à guarda da Polícia Judiciária e agrega num só sistema todos os fundos que tem disponíveis, ao mesmo tempo que é uma ferramenta de enorme valor para a organização dos mesmos. E de forma muito sumária, o ATAM inclui, mas incluirá muito mais, alguns conjuntos documentais que se encontram à guarda da Polícia Judiciária e que são, nomeadamente, os fundos que vêm da antiga Polícia de Investigação Criminal, no período entre 1927 e 1945, o Fundo de Arquivo Histórico da Polícia Judiciária, que vem desde 1945 até à atualidade, e integra também o arquivo pessoal de Artur Baratojo, nascido em 1926 e falecido em 2006, e que ficou conhecido como o Inspetor Baratojo. E, portanto, quer os fundos da Polícia de Investigação Criminal, quer o fundo antigo da Polícia Judiciária, subdividem-se naquilo que são a documentação administrativa e também a documentação policial, ou seja, os processos arquivados e a aguardar melhor prova. Estes processos são, e que estão agora a começar a ser disponibilizados, são uma amostra daquilo que ao longo de décadas foram sendo eliminados ao abrigo das sucessivas disposições legais. Falando agora do arquivo pessoal de Artur Baratojo, era um conhecido advogado, criminalista, escritor e que
distinguiu-se pela literatura policial e, por essa razão, ficou conhecido como Inspetor Paratojo. É um enorme espólio que doou à Polícia Judiciária e que a Polícia trata, guarda e disponibiliza com o maior carinho e com uma profunda responsabilidade daquilo que é ter este espólio à sua guarda. Passa também a ficar disponível para o cidadão. Este projeto tem um enorme valor para a Polícia Judiciária e eu penso que também para o cidadão e para o público em geral. Permite, como poucos outros arquivos o permitem, conhecer várias realidades do país numa baliza temporal que se inicia nos anos 20 do século passado e que se estende até aos nossos dias. Consultar o processo dos anos 30, 40 ou 50 é mergulhar no cotidiano de uma sociedade de então, numa realidade muitas vezes cruel e, por isso, é uma fonte extraordinária do ponto de vista histórico. Os arquivos policiais e judiciais fornecem enormes dados e dados muito importantes para estudos em várias áreas, como, por exemplo, para a história da sociedade, da sexualidade, da criminalidade, bem como para as próprias histórias das organizações e do Estado. Poderá permitir a certos grupos de estudo ou de investigação interessarem-se mais pela história desta instituição, desta polícia, da justiça, da investigação criminal, bem como de outros assuntos e disciplinas relacionadas. Este projeto, ao tratar da memória, cada uma das nossas organizações na justiça, está a trazer um enorme contributo também para aquilo que é a transição digital. Nós não podemos encarar o futuro se não tivermos um conhecimento sistemático e organizado daquilo que é a nossa memória e da forma como chegamos aqui. E, portanto, parece-me que também desse ponto de vista é uma fonte de conhecimento histórico fabuloso e que importa ter em conta. Permitirá aos investigadores localizar mais facilmente arquivos, temas, documentos que possam ter interesse para as suas investigações, para as suas áreas de estudo, evitando aquilo que ainda hoje acontece, que é o facto de os investigadores terem que percorrer todas as portas, todas as instituições onde supostamente existem os conjuntos documentais que lhes fazem falta, de facto, para os seus trabalhos de investigação. A divulgação plena e aprofundada, que vai até ao nível do documento, está muito condicionada, no caso da Polícia Judiciária, pela necessidade de proteção de dados, de respeitar aquilo que é a proteção de dados pessoais e da preservação dos seus intervenientes, mas espera-se que, quando forem atingidos todos os objetivos do projeto do Património Cultural Online da Justiça, colocar vários documentos online que ainda neste momento não estão disponíveis. Entre esses documentos incluem-se vários processos representativos e passíveis de anonimização ou aqueles cujo assunto se tenha tornado público ou célebre, já bem conhecido do público em geral, como por exemplo o processo do atentado de Salazar em 1937. Tal como ouvimos as minhas antecessoras, há de facto um património muito valioso, muito interessante também do ponto de vista social, histórico, cultural, político, no Ministério da Justiça, e este projeto inserido no PCOS, o tal Património Cultural Online da Justiça, constitui de facto um valiosíssimo acervo cultural e histórico que o Ministério da Justiça começa a ter em condições de partilhar e que é importantíssimo para o nosso país e para Portugal. A Polícia Judiciária tem um enorme orgulho em fazer parte deste projeto coletivo que nos traz uma visão fresca e moderna da nossa memória coletiva. E era isto que eu tinha para partilhar. Muito obrigada pela atenção que me dispensaram. Apresentamos agora a gravação realizada pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, a cargo da diretora do Departamento de Administração Geral, responsável pela área do arquivo, a doutora Sandra Esteves.
Muito boa tarde, o meu nome é Sandra Esteves, sou diretora do Departamento de Administração Geral do Instituto de Gestão Financeira e Pagamentos da Justiça e desde já nosso muito obrigada pelo convite para participar neste Dia Internacional dos Arquivos. O Instituto de Gestão Financeira e Pagamentos da Justiça tem por missão a gestão dos recursos financeiros, do património, das infraestruturas e recursos tecnológicos da área da Justiça e resultou da fusão de dois institutos. O ex-ICFIS, Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça, e o ex-ITIS, Instituto das Tecnologias de Informação da Justiça, e desta forma acabou não só por congregar as suas missões e atribuições, mas também herdar toda a sua massa documental que já vinha de anteriores institutos que lhe deram também origem. Todos nós sabemos que o crescimento exponencial da documentação produzida pelos organismos, quer seja em papel, quer seja em suporte digital, representa atualmente um grande desafio das organizações. E é nesse sentido que o ICFES se sente desafiado na presente data para levar a cabo todo o tratamento que é merecido à documentação que herdou dos vários organismos que lhe deram origem. Também sabemos que, hoje em dia, cada vez mais, a informação constitui um recurso estratégico fundamental ao exercício da atividade administrativa, pelo que é fundamental preservá-la e recuperá-la de uma forma eficaz e eficiente. Assim, para assinalar o Dia Internacional dos Arquivos, o ICFES deu um primeiro passo na inclusão de informação da plataforma Arton, com a descrição de um fundo arquivístico do ex-extinto Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, que por sua vez antecedeu o ex-ICFIS e que deu origem ao atual ICFES. E, assim, assumiu também o compromisso para o início do tratamento do seu arquivo histórico com vista à devida organização, descrição e disponibilização no Arton. Os arquivos do IQE-PJ testemunham informação sobre a gestão dos recursos financeiros, orçamentais e patrimoniais da Justiça entre os anos 2006 e 2011, designadamente orçamentos dos serviços, análise e avaliação de contas regionais, prestação de contas, cadastro e inventário dos bens patrimoniais, entre outros, daí ter sido o nosso projeto piloto para começarmos a inserir os dados na plataforma Arton. Para além da disponibilização deste fundo, queremos que o ICFES poderá ainda vir a contribuir para o sucesso deste projeto com a disposição de vários fundos de anteriores produtores que correspondem aos seus organismos antecessores. Atualmente, no que concerne à área da arquivo, o ICFES encontra-se focado na elaboração, até ao final do presente ano, de um relatório de avaliação de massas acumuladas pertencentes aos seus organismos distintos, de forma a conceder um valor arquivístico a esta documentação e a reduzir de uma forma segura o volume dos documentos, que é um imperativo da boa gestão dos arquivos. Sabemos que ainda temos um percurso muito longo por trilhar na qualificação dos nossos sistemas de arquivo, para uma melhor organização e classificação da documentação e para evitar a acumulação de documentação sem interesse arquivístico, salvaguardando através de repositórios de informação dignos do que constituirá o património arquivístico do ICFES. Estamos conscientes da real importância da gestão documental e do papel do nosso serviço de arquivo em contribuir para a defesa da memória herdada de todos os organismos antecessores, assim como contribuir para a criação de uma memória para as atuais e futuras gerações. Muito obrigada e desejo a continuação de um excelente dia deste Dia Internacional dos Arquivos. De Coimbra, participa a senhora diretora do Departamento de Investigação, Formação e Documentação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, professora doutora Helena Teixeira. Muito boa tarde. Em representação do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, cumprimento o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, a Sra. Secretária-Geral do Ministério da Justiça, a Sra. Diretora de Serviços de Apoio Especializado de Recursos Documentais e Relações Públicas, assim como todos os colegas presentes. E é com muito gosto que nos associamos a esta comemoração no Dia Internacional dos Arquivos.
Disse Dom Bertrand de Orleans e Bragança que a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ditas por filósofos, líderes políticos e religiosos, personagens ficcionais e até astronautas, as grandes frases da história não são jamais esquecidas e tornam-se parte determinante do inconsciente coletivo, ampliando o seu sentido e contexto original, construindo-se verdadeiros índices do conhecimento e da complexidade humana. Compete ao Estado, no âmbito dos deveres culturais constitucionalmente consagrados e em colaboração com todos os agentes, promover a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando o elemento vivificador da identidade cultural comum, assim como incentivar e assegurar o acesso de todos os cidadãos aos meios e instrumentos de ação cultural. Senhora doutora, peço desculpa de interromper. Podia ligar, se não se importar naturalmente, ligar a câmara? Está ligada. É que nós não estamos a visualizá-la. Só conseguimos ouvi-la. Se pudesse, se não, teremos muito gosto em continuar a ouvi-la. Eu tenho a câmara ligada. Pronto, então, olha, como nós aqui não a estamos a visualizar, foi por isso que interrompi. Peço desculpa. Peço imensa desculpa também. Eu aqui tenho ligada, aliás, a minha colaboradora, a doutora Sandrina, veio-me avisar, mas ela está aqui. Eu peço imensa desculpa, não sei se está aqui a decorrer alguma coisita. Peço desculpa por isso. Na verdade, a cultura de um povo é o seu maior património. Preservá-la é resgatar a história, perpetuar valores, é permitir que as novas gerações não vivam sob as trevas do anonimato. De facto, a informação constitui um recurso fundamental, devendo ser considerada como um todo, gerido de forma sistemática, coordenada e harmonizada. A comunicabilidade dos arquivos, através de uma verdadeira política de gestão da informação, protege as próprias instituições, na medida em que implementa a transparência e a melhoria da toma de decisões, aprofundando o conhecimento da cultura institucional. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, então diga isso como uma imagem. Essa frase do escritor Milor Fernandes define o espírito dessa seleção. Nada é mais forte para a expressão e comunicação humana do que as palavras. Uma frase é capaz não só de imortalizar um momento, como mudar a história. Na verdade, é difícil fazer história sem documentos escritos. É indiscutível que arquivos preservam a memória e o património arquivístico através dos seus acervos. Com a colaboração neste projeto da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses pretende, assim, apoiar a preservação e divulgação do património arquivístico do Ministério da Justiça, colaborando na propagação do conhecimento, na preservação da memória, no desenvolvimento da pesquisa e investigação científica e histórica. Assim, no âmbito deste projeto, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses partilha a existência de 4 fundos documentais ligados à história administrativa do Instituto. O Instituto de Medicina Legal de Lisboa, entre 1899 e 2001, Instituto de Medicina Legal de Coimbra, entre 1899 e 2001, Instituto de Medicina Legal do Porto, entre 1899 e 2001, e Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, de 2001 até à data. Os 3 primeiros institutos, conhecidos por Morgue de Lisboa, Morgue de Coimbra e Morgue do Porto, tiveram essa denominação desde a sua criação em 1899 até 1918, tendo sido alterada esta designação pelo facto do nome Morgue nunca ter sido consensual. Os fundos documentais do Instituto de Medicina Legal de Coimbra, de Lisboa e do Porto estão classificados como fundos fechados, estando a decorrer projetos de avaliação. É a partir de 2001 que Portugal passa a dispor de um único organismo com competências médico-forenses, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, com sede em Coimbra, e 3 delegações localizadas no Porto, Coimbra e Lisboa, denominadas respectivamente de Delegação Norte, Centro e Sul. Para além destas 3 delegações, tem mais 31 gabinetes médico-legais e forenses distribuídos pelo território nacional continental e arquipélagos. Sendo o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses um laboratório de Estado com funções periciais, médico-legais e forenses, atuando no âmbito da administração da Justiça,
podemos encontrar nos nossos arquivos informação científica e histórica de variadas áreas: patologia forense, anatomia patológica, clínica médico-legal, psiquiatria e psicologia forense, genética e biologia forense, química e toxicologia forense. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses tem assim à sua guarda documentação de arquivo definitivo, intermédio e arquivo corrente, produzida no decorrer de 122 anos, entre 1899 e 2021, num total de aproximadamente 10 km lineares de documentação dispersos por todo o território continental e arquipélagos de acordo com a sua área de intervenção. Mas para além da memória das instituições que perdura pela conservação dos documentos administrativos, é preciso não esquecer o papel central e fulcral dos arquivos produzidos por investigadores e cientistas que muitas vezes se confundem ou misturam com os arquivos das instituições por onde foram passando. Não o que o homem é, mas sim o que ele fez, é património que não se pode perder jamais. Assim também é no âmbito deste projeto com a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça que o INMLCF tem muito gosto em partilhar um quinto fundo, o Fundo do Professor Azevedo Neves, que constitui um conjunto de documentos produzidos e reunidos pelo próprio que ficaram à guarda da nossa instituição. João Alberto Pereira de Azevedo Neves, nascido em Angra do Heroísmo em 1877 e falecido em Lisboa em 1955, foi médico, professor de medicina e político de origem açoriana. Uma carreira notável levou-o, para além da sua atividade principal enquanto diretor do Instituto de Medicina Legal de Lisboa, a ocupar os cargos de professor de Medicina Legal na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, reitor da Universidade Técnica de Lisboa, membro do Conselho Médico-Legal e vogal do Conselho Superior de Instrução Pública. Publicou numerosos trabalhos de investigação médica e colaborou na imprensa. Azevedo Neves teve uma intervenção política relevante, chegando a ocupar os cargos de deputado às Cortes, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, ministro do Comércio e ministro dos Negócios Estrangeiros. Para além de se tratar de um fundo bastante interessante pelas variadas atividades profissionais, políticas e públicas do seu produtor, a divulgação deste fundo pretende também valorizar e dar a conhecer o papel relevante que o professor Azevedo Neves teve para a medicina legal em Portugal, mas também no desenvolvimento do ensino técnico e na investigação científica. O professor Azevedo Neves foi contemporâneo e colega de várias personalidades bem conhecidas, como Egas Nis, Júlio de Matos e Ricardo Jorge. No entanto, apesar de ter sido reconhecido na época como uma figura brilhante, nos dias de hoje é quase um desconhecido, sendo reconhecido apenas no Concelho da Amadora, zona onde residia, onde existe atualmente o agrupamento de escolas Dr. Azevedo Neves em sua homenagem. A documentação que reuniu parece ter mantido a sua ordem original. No entanto, tratando-se de um fundo pessoal, foi organizado de acordo com as várias atividades a que se dedicou ao longo da sua vida: atividade profissional, política, pública e literária. A documentação deste fundo ainda se encontra em fase de inventariação e em substituição das unidades de instalação para a sua preservação. Como disse um dia Getúlio Vargas, saio da vida para entrar na história. O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses espera, com esta colaboração com a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, entrar na vida e na história daqueles que contribuíram para o património histórico e documental, apoiando a disseminação do conhecimento, a preservação da memória, a salvaguarda do património documental. Muito obrigada e mais uma vez peço desculpa, eu aqui consigo me ver na minha câmara, lamentavelmente devo ter havido aqui algum problema. Muito obrigada e pela atenção e mais uma vez parabéns por este dia de comemoração e pelo lançamento desta nossa nova plataforma. Muito obrigada. Segue-se a participação do técnico superior da Direção de Organização e Gestão responsável pela área do arquivo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Dr. Fernando Nunes. Boa tarde a todos. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, é um organismo que tem como objetivo promover a inovação, a competitividade do país e o combate à contrafação e à concorrência desleal em matéria de propriedade industrial. A propriedade industrial
assegura a utilização exclusiva de uma marca, patente ou design. Esta encontra-se regulamentada em Portugal por via do Código da Propriedade Industrial desde 1940, sendo que até 1976 o organismo responsável foi a repartição da propriedade industrial. Em 1976, passa às novas solicitações do campo das transações de tecnologia, atualização da lei à realidade económica e científica, a satisfação do compromisso assumido internacionalmente e simplificação e celeridade dos trâmites burocráticos, verifica-se que a repartição, o único serviço da extinta Direção-Geral do Comércio, deixava de possuir os meios humanos e materiais mínimos para assegurar o seu regular funcionamento. Assim, é criado no âmbito do Ministério do Comércio Externo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Em 2012, é publicada a sua lei orgânica, pela qual se rege presentemente. Também em 2012 são publicados os seus estatutos, alterados mais tarde em 2019. Dada a longevidade do INPI, é fácil perceber que tem já um arquivo histórico de alguma relevância. Muitos registros de invenções datados de 1901 e 1905, estes contribuem para a importância do arquivo. A marca mais antiga, informatizada, foi pedida em 1888, embora já não se encontre em vigor. Tratou-se da Algodão Singer, da empresa Singer Company. Também a mais antiga, mas ainda em vigor, Quinta da Rueda, bebidas alcoólicas, da Quinta Vineyard Bottlers. A patente mais antiga no sistema diz respeito a um incendioscópio elétrico e data de 1890. No site do INPI temos uma secção denominada Museu Virtual, onde podem encontrar referências igualmente interessantes, não só a marcas e patentes, mas também denominações de origem e de design. À data de 31 de 12 de 2020, e referente aos últimos 20 anos, prazo de vigência das invenções, por via nacional temos atualmente 2.040 registros, por via europeia 40.200 registros e por via internacional 86. Em termos de design, anteriores a 1995 existem 44 registros e de então para cá 3.417. Relativamente às marcas nacionais, antes de 1995 acumulam 26.000 registros e até 31 de 12 de 2020 215.000 registros. Por último, as marcas internacionais antes de 1995 eram 22.954 e até 31 de 12 46.869. Em 2003, com a implementação da plataforma Sistema de Gestão de Propriedade Industrial, iniciou-se um projeto que levou à informatização dos seus processos, assumindo-se assim como uma organização paperless. É na referida plataforma onde são efetuados os pedidos das diferentes de valência, quer seja design, marcas, invenções ou denominações de origem. Por outro lado, decorre a aquisição e implementação do novo sistema de gestão documental, que pretende dar resposta às necessidades atuais do INPI. Este sistema, aplicado transversalmente a todo o organismo, visa uma melhor e mais segura circulação de toda a documentação, um melhor sistema de arquivo, mas também uma drástica redução de papel. Dada a importância que o arquivo tem para a atividade principal do Instituto, o tratamento de todo o ciclo de informação, desde a entrada até à sua distribuição, ou até ao seu repositório histórico, este novo sistema vai introduzir alterações de importância significativa. Por outro lado, é objetivo do INPI a associação ao sistema de arquivo, ao repositório histórico, dos organismos do Ministério da Justiça, a uniformização do tratamento da informação, bem como todo o ciclo de vida da mesma e a utilização de regras comuns, será uma vantagem para o Ministério. É só isto. Obrigado. Intervém agora a senhora-chefe de divisão do Centro de Documentação do Centro de Estudos Judiciários, doutora Paula Tomás. Boa tarde a todos. O arquivo histórico o arquivo histórico do Ministério da Justiça, SES, Centro de Estudos Judiciários, é constituído por 3 fundos, tendo em conta as circunstâncias da sua constituição. O primeiro, o da assistência religiosa da Cadeira do Limoeiro. O segundo integra a documentação produzida pelos vários serviços do SES, que ao longo do tempo tiveram ou têm competências no funcionamento dos diversos serviços. E quanto ao terceiro, é o da Associação Desportiva e Cultural do SES. Poderão ainda existir mais 1 ou 2 fundos,
mas só com o tempo e com a análise e tratamento da documentação é que se poderá chegar a alguma conclusão definitiva. Uma vez que, à exceção do fundo do SES, nenhum dos outros dois foi objeto de avaliação documental. O fundo de assistência religiosa. Peço desculpa. Sim. No segundo, por favor. Peço desculpa. O Fundo de Assistência Religiosa da Assistência Religiosa da Cadeia do Limoeiro é anterior ao SES, como é óbvio, não é? É o resultado da história associada ao edifício onde o SES se encontra instalado. O edifício do SES data do século XIII, inicialmente com funções de paço real. Não nos podemos esquecer que foi morto o Conde Andaire em 1383 pelo mestre Davis. Com o passar do tempo, deixou de ser paço real e passou a ser cadeia. Quase sempre de delito comum. Não devemos esquecer, no entanto, que houve um período, por exemplo, durante as lutas liberais, em que Almada Garrett esteve preso na cadeia do Limoeiro. Tenho ainda de referir a expressão que muitas vezes se passou a designar de ir para o Limoeiro, estar associada a ir para a cadeia. Com o evoluir do sistema prisional da Europa e em Portugal, foi criada a assistência religiosa na cadeia do Limoeiro, mas também uma assistência social. Ou seja, nós temos documentos em que, por exemplo, vemos que o padre da cadeia arranja um enxoval para um preso que vai ser pago. Por exemplo, não é só a parte espiritual que era tratada, mas também a parte social. Muitas vezes o padre tinha intervenção. É esse tipo de documentação que está associada a este fundo. Depois temos o Fundo do Centro de Estudos Judiciários, propriamente dito, que é o único fundo que não é fechado, pois é a documentação que reflete a atividade do Centro de Estudos Judiciários nas funções definidas pela legislação. É um acervo que permite estudar e investigar a evolução da formação inicial e contínua dos magistrados portugueses, mas não só, mas também da própria justiça em Portugal. Não só a nível das matérias abordadas, mas também a utilização das novas tecnologias. O SES hoje é um dos grandes produtores de e-books que resultam dessa mesma formação ministrada. Depois, o terceiro fundo. O terceiro fundo é da Associação Cultural e Desportiva do SES, que existiu entre 1981 e 1986, foi constituída por auditores de justiça, direção, docentes e funcionários. Tal como o próprio nome indica, tinha uma vertente desportiva e cultural importante, da qual ficou para a posteridade a parte editorial dos cadernos da Associação Cultural do SES e do Limantric, e mensal de declarações pouco sérias. Todos estes fundos encontram-se em fase de descrição arquivística, que com o tempo terão mais informação disponibilizada no Atom. Quanto ao Atom propriamente dito, é um software de formato aberto que permite escrever os arquivos em conformidade com as normas da ICAM, disponibilizando online os arquivos arquivística, neste caso do Ministério da Justiça. Para os investigadores, o uso de sistemas informatizados na preservação digital, mas também na difusão dos acervos documentais, é uma maneira eficiente de satisfazer as necessidades dos atuais utilizadores de arquivo. Garante ainda ao cidadão comum os direitos constitucionais de acesso à informação, mesmo à distância. Era isto que eu tinha para apresentar. Encerra a sessão o Sr. Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Justiça, Dr. José Jorge Brandão Pires. Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os participantes e a todas as pessoas que assistiram a este evento. Não posso deixar de felicitar os oradores que antecederam, porque foram de uma grande qualidade. Contrariamente ao que às vezes é hábito nestes eventos, conseguiram de facto despertar o interesse de todos. Pelo menos eu falo por mim, estou cativado. Em segundo lugar, queria sublinhar que esta apresentação
Realmente, eu não estou a fazer nada com isto. Esta apresentação é o primeiro passo público de uma caminhada que estamos todos a efetuar, no sentido da disponibilização do património arquivístico do Ministério da Justiça em termos digitais. Esta disponibilização está integrada num plano mais vasto, de idêntica disponibilização de outras vertentes do património do Ministério, no contexto dos projetos que já aqui foram referidos por outros intervenientes, o projeto de Património Cultural Online. Estou a referir à disponibilização da vertente biblioteca e da vertente museológica. E seguir-se-á um outro projeto que já está em execução, o Repositório Digital da Justiça, que irá complementar este e desenvolver outras vertentes, mas nomeadamente no caso deste projeto de disponibilização do património arquivístico, irá nomeadamente facultar a componente imagem em termos que hoje não serão possíveis e é a nossa intenção, e está previsto no projeto, dotar a Secretaria-Geral de equipamento de digitalização de alta capacidade e de alta qualidade, que será partilhado por todos os serviços do Ministério da Justiça nesta vertente. Penso que isso será um aspecto muito importante. Portanto, com esta perspectiva e com o valor da equipa que tem trabalhado neste projeto e que continuará a trabalhar nos próximos, não só da Secretaria-Geral, mas de todos, dos vários grupos de trabalho, estou certo que muito em breve estaremos aqui outra vez para conhecer as próximas vertentes do desenvolvimento desta disponibilização e desta transição digital. Portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos a todos. Muito obrigado e até à próxima. Agradeço a todos os que tiveram a possibilidade de nos acompanhar. Continuação de uma boa tarde. Obrigada.